Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson Ramos aqui e dando seguimento aqui à nossa série de vídeos sobre o SST no E-Social. Lembrando que se você não é inscrito no canal, faça a tua inscrição, deixa aquele like para a gente estar sempre aí produzindo conteúdos de relevância para você. Então hoje eu quero tratar com vocês sobre a parte das micro e pequenas empresas e as empresas de pequeno porte e o PGR, né, que é o nosso Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, nesse primeiro momento eu vou tratar das empresas de grau de risco 1 e 2, e onde diz o seguinte: esses empregadores que inicialmente devem fazer um levantamento preliminar dos perigos e se não forem identificadas exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR número 9, podem declarar isso em formato digital e ficam dispensados da elaboração do PGR. Então, no primeiro momento, vocês precisam saber o seguinte: Edson, como eu posso saber se a minha empresa é grau de risco 1, 2, 3 ou 4? Isso está na NR número 4. Então, vocês acessem o anexo 1 da NR4 e lá vocês pesquisem pelo CNAE, que é o Código Nacional da Atividade Econômica, que você encontra lá no CNPJ, e aí você consulta para saber se a tua empresa é grau de risco 1 e 2, ou 3 ou 4. E aí o que acontece? Prestem bem atenção. Edson, eu tenho que fazer o PGR? Não. O que está dizendo a NR9 aqui? Se não forem identificados, então prestem bem atenção nisso, se não forem identificadas exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, podem declarar isso em formato digital e fica dispensado da elaboração do PGR. Então, as MEs e EPPs que são grau de risco 1 e 2 conforme NR4, que eu acabei de frisar, que não tiver riscos físicos, químicos e biológicos, declaram isso em formato digital, o governo vai disponibilizar isso dentro do E-Social, e aí você faz a declaração dizendo que ela não tem esses riscos, e aí sim, você fica livre, né? A tua empresa fica livre de fazer o PGR. Só que lembrem, pessoal, muito importante, vocês precisam identificar se ela tem ou não essas exposições aos agentes químicos, físicos, né, e biológicos. Então é muito importante que vocês contratem um técnico de segurança, um médico do trabalho, façam o laudo para vocês saberem, não, Edson, não tem esses riscos. Como vai funcionar? Então, se eu não tenho esses riscos, você tem ali um laudo, e aí a gente fala, né, sobre os laudos aqui na nossa série de vídeos. Depois eu vou mostrar para vocês todos os laudos. E aí sim você não precisa fazer a PGR, mas desde que você tenha a certeza que você não tem riscos e exposições ocupacionais, tá? E aí as empresas de grau de risco 3 e 4, conforme a NR4 disse para vocês, até 49 empregados por estabelecimentos, estes empregadores eles podem optar em utilizar as ferramentas de avaliação de risco a serem disponibilizadas aí pela CEPRT, né, Secretaria Especial que trata dessa parte de saúde e segurança do trabalho. E aí vocês vão estruturar o PGR considerando o relatório produzido por essas ferramentas e esse plano de ação. Então, vai ser um PGR simplificado. Então, desde que você seja grau de risco 3 e 4. Tá legal? E aí, tratando de PCMSO para as empresas de grau de risco 1 e 2. Nós falamos ali do PGR, agora a gente fala do PCMSO do grau de risco 1 e 2. É o mesmo critério. Se os empregadores que declararem essas informações de forma digital e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, e também relacionados a fatores ergonômicos, eles ficam dispensados da elaboração do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Lembrando que essa dispensa, ela não desobriga a empresa à realização dos exames médicos e emissão dos atestados de saúde ocupacional. Tá legal? Lembrando que os graus de risco 1 e 2, eles estão na NR4, e vocês podem fazer a consulta no anexo 1 dessa norma para saber qual o grau de risco a tua empresa se enquadra. Como eu disse aqui, o grau de risco está definido pela NR4. Então, se você gostou dessa dica, me sigam aí no Instagram, @edsonramos.oficial. Lá eu também posto conteúdos diários sobre SST, sobre E-Social, sobre folha de pagamento. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. E aí a gente se vê na nossa série aí dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.